Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Adana Manso, sou beauty artist e colorista profissional. Tô aqui para ajudar você, cabeleireiro iniciante, ou você que é cabeleireiro, não é iniciante, mas ainda tem muitas dúvidas sobre a entrega da cor perfeita. O vídeo de hoje, a gente vai sair um pouquinho do assunto cor e vai entrar em como você, profissional, vai identificar as suas melhores clientes. Quando a gente começa na profissão, a gente começa tendo a visão de que eu preciso fazer tudo. Então, eu sou um cabeleireiro e aí eu faço alisamento, eu faço corte, eu faço coloração, eu faço penteado, eu faço escova, eu faço o que mais? Mega hair. Então, eu começo a minha profissão lá em algum lugar e aí eu começo a fazer tudo isso aqui de serviço. Tudo que um cabeleireiro profissional faz, né? Então eu aliso, eu corto, eu faço coloração, eu faço penteado, eu faço escova, eu faço mechas. Eu começo a ter clientes. Eu começo a ter clientes aqui, eu começo a ter cliente aqui, começo a ter cliente aqui e vai indo, né? Só que quando a gente começa na nossa profissão, a gente começa fazendo tudo isso. Mas a gente precisa nichar. O que é nichar? Eu preciso nichar o meu público. Por que eu preciso nichar o meu público, né? Eu preciso nichar o meu público para eu trabalhar com apenas um desses aqui. E eu vou falar o porquê. Já viram aquele ditado que a gente, se a gente faz muita coisa, a gente acaba não fazendo nada direito? É mais ou menos isso, tá? Não quero dizer que se você é um profissional cabeleireiro que atende todos esses serviços aqui, você não está fazendo o seu trabalho direito. Mas eu provo para você que dentre essas categorias aqui, tem uma coisa que você faz muito bem. E essa uma coisa que você faz muito bem é o que pode levar você a faturar muito mais do que você fatura hoje, atendendo menos. Então, o que acontece? Olha só, em cima desses serviços aqui que eu listei aqui, alisamento, corte, o único serviço que conversa com todos os outros é o serviço de corte, tá? Vocês podem perceber que a maioria dos profissionais que são nichados já, o corte eles continuam fazendo. Mas quando a gente encontra um profissional que ele já é nichado num termo, né, numa categoria, ele só faz aquilo. Dentro desses nomes aqui que eu coloquei, desses vários serviços que um cabeleireiro pode fazer, tá? Aqui ainda tem, gente, ó, terapia capilar. Eu vou explicar sobre isso já já. Dentro desses serviços aqui que estão listados, o que acontece, ó? Dentro de alisamento, eu posso me tornar expert em alisamento sem formol, tá? Que é um alisamento sem base de formol. Eu posso me especializar em alisamento à base de guanidina, eu posso me especializar em alisamento à base de amônia, enfim. Eu posso me especializar em alguns tipos de alisamento. Quando eu falo de coloração, eu também posso me especializar em algum tipo de coloração, tá? Em cobertura de brancos, beleza? Eu posso me especializar em penteados, eu posso me tornar um penteador, ou uma penteadora, enfim, que é um cabeleireiro que só faz penteados. Tem vários profissionais na área que super faturam trabalhando só com penteado. É possível? É possível, tá? Eu posso me especializar, acreditem vocês, em escova, em finalização. Eu só faço finalização. Só faço finalização. Eu só faço finalização e corte. E as minhas clientes são todas nesse mesmo nível. Eu posso me especializar em mega hair. E aí dentro de mega hair eu tenho mega hair de tela, trançado. Eu tenho mega hair de fita, né? Eu tenho mega hair de vários formatos. Eu posso me especializar em um desses aqui e fazer só isso. Eu posso me especializar em mechas. Então eu posso me especializar em loiras. Eu posso me especializar em morenas iluminadas. Aqui em coloração, ó, eu posso me especializar em ruivas.
É um nicho super grande, que eu tenho amigos que trabalham só com ruivas. Vocês estão vendo como que dá pra gente nichar o nosso público? E aí eu tenho terapia capilar. O que é terapia capilar? Terapia capilar é quando você trabalha só com tratamentos. Então eu trabalho só com nutrições para o couro cabeludo, eu trabalho com scalp, que é um tratamento para o couro cabeludo, eu trabalho com reconstrução, eu só faço isso. Olha que legal, tá? Tem profissionais que só trabalham com isso daqui. Olha só o tanto de serviço que um cabeleireiro pode fazer. E aí cai naquela questão que eu falei no início do vídeo. Se eu fizer tudo isso aqui, eu posso fazer bem feito, mas tem 1 ou 2 serviços que eu vou fazer muito melhor. Eu vou ter um resultado muito mais interessante. E é para isso que a gente fala sobre nichar o seu público. Vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu comecei, como todo profissional começa, fazendo tudo. Então, eu comecei lá como auxiliar, e aí eu fui aprendendo alisamento, depois eu fui vendo corte, depois eu fui vendo coloração, escova, e foi indo. Quando eu me tornei profissional, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio de salão, eu me tornei profissional. Quando eu falo me tornei profissional, é que eu passei de auxiliar para profissional. Então eu comecei a ter clientes, atender clientes. Até então eu atendia clientes dos profissionais que eu auxiliava. Quando eu passei a ter essa responsabilidade, porque é uma puta de uma responsabilidade você se tornar profissional, eu fazia de tudo. Por quê? Porque você está no início. Você está aprendendo ali, você está sentindo o que é realmente trabalhar com cliente, o que você gosta mais de fazer, tá? E aí eu fui fazendo alisamento, fui fazendo corte, fui fazendo coloração, fui fazendo escova, fui fazendo mechas. No meio disso tudo, aprendi um pouco de terapia capilar e, por último, eu comecei a fazer penteados. Mas tinha alguns serviços que se destacavam no meio desse montante, mega hair também eu comecei a fazer, que eu falei assim, nossa, eu gosto mais de fazer isso, que era corte. E aí o que aconteceu? Teve uma parte, alguns serviços que eu fiquei mais interessado em fazer. Por quê? Eu sentia mais prazer em fazer esse tipo de serviço. Eu sentia mais emoção, sabe? Que era o quê? Corte. Eu adorava fazer corte. Eu adorava fazer coloração. Eu adorava fazer mechas. Eu adorava fazer penteados. E eu gostava muito de fazer escova. Ainda continuou bastante coisa, né? Então, o que saiu dos meus nichos aqui? Saiu o mega hair e saiu o alisamento. Beleza. 2 serviços que eu já não dava tanta ênfase em fazer. Fazia, mas eu não dava tanta ênfase em fazer. Sabe aquela coisa? Eu vou procurar clientes. E quando eu falo isso, que a gente precisa nichar o nosso público, é muito verdade. É uma coisa energética praticamente. Porque a partir do momento que a gente começa a construir em cima dos serviços que a gente gosta, a coisa começa a andar. Eu gostava muito de fazer penteado. Eu fazia também, gente, terapia capilar, os tratamentos normais, convencionais de dentro do salão, reconstrução, nutrição, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, não era algo que eu focasse tanto, certo? Eu gostava muito de fazer penteados. Então, eu achei que seria o meu caminho, fazer penteados. E aí eu comecei a trabalhar muito em cima disso. Então, eu continuei trabalhando por um tempo com corte, coloração, penteado, escova e meche. Escova, eu fazia mais para finalizar o meu próprio trabalho, né? Eu sempre gostei de eu mesmo finalizar o meu próprio trabalho. E eu vou aproveitar para abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre a importância da finalização. Gente, a finalização, ela causa o impacto, tá, do nosso trabalho. Então, por que eu falo que eu gosto de fazer escova, né? Não é porque é o meu nicho de trabalho, mas é a forma que eu tenho, que eu encontrei de finalizar o meu próprio trabalho. Então eu faço uma cor, eu vou lá e eu mesmo finalizo, e eu finalizo do jeito que eu coloco todas as minhas energias positivas ali. Por quê? Porque é o resultado do meu próprio trabalho. Eu deixo essa cor mais vibrante, eu deixo essa cor mais bem acabada, né? Eu deixo com brilho, eu deixo esse cabelo super sedoso, justamente na finalização.
Então, se você não gosta da finalização, você precisa ter um auxiliar, você precisa ter alguém dentro do seu salão que faça essa finalização muito bem feita. Se você gosta de fazer finalização, ótimo, porque nada melhor do que o próprio profissional criar essa finalização e trabalhar em cima disso. Finalizar um cabelo bem finalizado é sim um dos pilares de entrega de cor perfeita. Porque eu faço a cor, finalizo e a cliente vê esse resultado com mais ênfase, certo? Então a finalização é algo que eu sempre vou trabalhar. Beleza? Então, o que me sobrou? Corte, coloração, penteado e mechas. E aí, eu fui definindo isso com o tempo. Eu gostava muito de fazer penteado, mas eu também adorava trabalhar com a transformação de cor. Tudo que tinha relacionado à transformação de cor era algo que me dava muito prazer em fazer. Eu adorava. E tem profissional que não se identifica, porque cor a gente trabalha com uma certa demora. Eu levo 5 horas, 6 horas para fazer uma cor. Então você demora muito tempo para criar uma cor, né? Em relação a um penteado, você faz um atendimento de penteado em torno de 1h30, 2 horas. Ou seja, esse tempo é bem diferente, né? Mas eu gostava muito dos dois, então eu continuei trabalhando com esses dois. E tinha clientes para isso. E aí eu fui construindo a minha clientela. Mas com o tempo eu fui percebendo que a minha paixão, de fato, era coloração e mechas. Ou seja, eu gostava muito de trabalhar com cor. Coloração e mechas era uma coisa que eu gostava demais de trabalhar. Era uma coisa que me fazia me sentir bem, me fazia eu ter vontade de criar cores novas, de conhecer cursos novos, de me especializar, de entender como funciona. E foi aí que eu defini o meu nicho de trabalho. Hoje, dentro do meu espaço, na minha cadeira, o meu trabalho é 95% cor. E quando eu falo cor, eu tô falando de mechas e tô falando de coloração, que são dois nichos que a gente consegue trabalhar juntos, de uma forma muito fácil, né? Então 95% dos meus clientes é cor. 5% dessas minhas clientes é penteado. Eu adoro fazer penteado, porque o penteado a gente mexe com criação, né? Mas é 5% das minhas clientes é penteado. O resto é tudo cor. E nessa cor aqui, eu amo trabalhar com clientes com reflexos e tons quentes, iluminados. Se você parar agora aí, dá uma pausa no vídeo, vai lá no meu Instagram, já aproveita e me segue e dá uma olhada nos meus trabalhos, você vai enxergar que a maior parte dos meus trabalhos de cor eu coloco muito, né? Trabalho muito com reflexos mais quentes, reflexos mais dourados, mais acobrados e com iluminados. Ah, mas você não faz loira? Faço loira. Mas o maior número de clientes eu trabalho em cima de reflexos quentes e iluminados. Por que eu tô contando um pouco da minha história para vocês? Porque eu preciso que vocês entendam que é um caminho a percorrer. Essa história aqui que eu tô contando para vocês tem 11 anos. Em 11 anos eu fui definindo o meu caminho, tá? Eu fui definindo o que eu gostava de fazer mais, o que me dava mais prazer de atender a cliente, o que eu fazia com mais vontade, o que eu entregava com mais perfeição. E aí eu acabei descobrindo que eu trabalho com mais perfeição com cor de cabelo. Mais especificamente com os reflexos mais quentes, com os tons mais cobres, com os iluminados. Mas e o penteado? O penteado eu também faço ainda, mas é 5% apenas da minha carteira de clientes é penteado. Eu gosto de fazer, adoro fazer uma noiva, adoro fazer um casamento, mas é só 5% do meu faturamento. 95% é cor. Isso quer dizer que é o que me traz mais retorno e naturalmente é o que eu mais gosto de fazer. Porque, gente, eu sou a pessoa que vai defender sempre o que você gosta de fazer, o que te dá prazer de fazer. Porque é isso que a gente tem que seguir. E aí, o que eu quero falar pra vocês? Eu quero falar pra vocês que eu posso fazer outras coisas. Eu posso, por exemplo, em algum momento, trabalhar com mega hair. Eu posso, em algum momento, trabalhar uma terapia capilar. Porque a terapia capilar, ela está totalmente ligada à cor.
né? Mas o meu nicho é criar cor. Deu para entender isso para vocês? E aí, por que é importante criar esse nicho? Porque a partir do momento que você cria o nicho, a partir do momento que você cria o seu nicho, você vai começar a selecionar de forma muito mais eficaz as suas clientes. Então, ó, selecionar clientes. A partir do momento que você começa a fazer as suas publicações, a falar sobre o seu nicho, você vai selecionando de forma natural a sua clientela. Naturalmente, você vai se tornar especialista no seu nicho. Por que você vai se tornar especialista no seu nicho? Porque você vai procurar essa especialidade, né? Se eu trabalho com morenas iluminadas, com tons mais quentes, eu vou procurar isso. Eu vou procurar me aprofundar. Isso me torna o quê? Um especialista nesse assunto. Se eu quero definir o meu público como um público de mega hair, eu vou me especializar no mega hair. Eu vou entender sobre esse assunto, eu vou falar sobre esse assunto. É disso que eu vou falar. Naturalmente, eu vou selecionar as minhas clientes que vão procurar esse tipo de serviço. Me tornando especialista, eu vou faturar mais. Por que eu vou faturar mais me tornando especialista em um nicho? Porque, gente, qualquer cliente vai procurar, além do serviço, ela vai procurar muita qualidade. E se eu sou especialista em um assunto, é porque eu prezo pela qualidade desse serviço. Eu entendo do que eu tô falando. Então, o que acontece aqui, ó? Eu seleciono clientes, eu crio nichos, eu seleciono clientes desse nicho, eu me torno especialista do nicho que eu selecionei. Naturalmente, eu vou poder faturar mais em cima do nicho que eu escolhi trabalhar. Ah, Elda, mas eu atendo numa cidade pequena, que os preços são muito baixos, eu ouço muito isso. Eu atendo no meu bairro, seja o melhor do seu bairro. Como você vai ser o melhor do seu bairro? Nichando o seu público, selecionando suas clientes, se especializando e faturando mais. Simples assim. Mas no meu bairro não dá pra ser assim. Então, meu amor, eu tenho uma coisa pra te falar. Você vai ter que mudar. Por que eu falo isso pra vocês? Falando nessa questão de nicho. Se eu trabalho um nicho que no lugar que eu estou eu não tenho como crescer e como aumentar o meu faturamento, eu preciso mudar de lugar. Gente, eu vou fazer uma coisa bem... uma analogia aqui. Quando você compra uma garrafa de água na rua, você tá passando, compra uma garrafa de água, né? Não sei qual que é o valor, tá? Mas eu vou chutar aqui mais ou menos. Quando você compra uma garrafa de água na rua, você paga R$2. Quando você compra a mesma água num bar, você vai pagar 4. Simples assim. Quando você compra a mesma garrafa de água, num cinema, você vai pagar 8, 9. Quando você compra a mesma garrafa de água num show, você vai pagar 10, você vai pagar 15, 17, na mesma água. O que isso quer dizer? Que o seu produto, ele não mudou. O seu produto ali ainda é uma água. O que mudou foi o lugar que você estava. Então, se você nichou o seu público, selecionou suas clientes, se especializou e não está conseguindo aumentar o seu faturamento, é porque talvez o lugar que você está não seja adequado para este tipo de serviço. E aí você tem que ter essa transição. Pensa nisso. Eu não consigo cobrar mais, eu não consigo nichar. Mas e aí? Como que tá o espaço que você está atendendo? Ah, eu atendo na minha casa, não tem problema. Mas o que você faz para chamar essas clientes? Qual o atendimento que você proporciona para essas clientes? Por que eu tô abrindo um pouco o leque nessa questão do nicho? Porque se eu falo para você, cria um nicho, seleciona cliente, se especializa que você vai faturar mais, você só cria isso, você esquece do ambiente que você tá, do local que você tá e do atendimento que você tá dando. Criar o seu nicho é sim você vender apenas um ou dois tipos de serviço, mas é você criar todo um conceito em cima disso. E esse conceito, mais o nicho, vai te levar a faturar muito mais.
e vai te colocar, depois de tudo isso, além de ser um especialista no seu nicho, tudo isso que você vai montar, juntando o nicho mais estrutura, mais atendimento, você vai se tornar, no final das contas, o profissional respeitado e reconhecido que você quer ser. É simples. Porém, isso aqui não se constrói do nada. Isso se constrói com tempo. Isso se constrói com esforço, procurando conhecimento, procurando entender o profissional que você quer ser. Nenhum profissional nasceu sabendo, gente. Nenhum profissional. Você pode conversar com vários... Eu já tive a oportunidade de conversar com vários profissionais super renomados na área da beleza. E todos eles criam a mesma história. Teve um percurso, teve um caminho. Se você pular algum processo desse caminho, lá na frente você vai ter que voltar e vai ter que refazer. Então, olha só, que interessante. Eu começo sendo um cabeleireiro que trabalha com vários serviços. Com o tempo, você vai definindo que você gosta mais de algumas coisas. Eu gosto mais de algumas coisas. E aí você vai definindo isso. Quando você define isso, você vai começar a nichar a sua carteira de clientes. E a partir do momento que você nichar a sua carteira de clientes, você vai começar, ao mesmo tempo, se especializar no assunto que você nichou. Naturalmente, você vai criar toda uma questão de atendimento, de estrutura, para encantar essa sua cliente. E aí você vai faturar muito mais. Acreditem nisso, tá bom? Tô lá no meu Instagram, tá aqui aparecendo aqui embaixo para vocês. Eu tô lá disposto a ajudar você, profissional, que tá começando, ou você que já tá na área e ainda tem dificuldades em criar a cor perfeita. E eu tô aqui pra isso, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, dá um like, compartilha o vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!